Olá a todos, é com muita alegria, com muito carinho que eu trago nesse momento uma mensagem, com certeza, no nome, no poder do grande eu sou, no poder da Yeshua, pelo poder do Espírito a mensagem. A mensagem que eu trago é que o Messias uma vez, pelo poder do Espírito, pelo próprio Espírito grande eu sou, ele diz: minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem e lhes dou a vida eterna. Elas nunca serão destruídas e ninguém pode arrancá-la das minhas mãos. A promessa é maravilhosa, a promessa é linda, é de proteção, de segurança. Mas o importante é que ele diz que as ovelhas dele, que são as almas, ouvem a voz dele. As pessoas geralmente ouvem a voz de alguém, seguem a orientação de alguém. Olha, quando alguém fala com você, te orienta, é um espírito te orientando. E as ovelhas do Pai Celestial, ele diz que ouve a voz do Pai. Se você pegar exemplo, por exemplo, de Abraão, que muitos conhecem como Abraão, quando ele morava com seus pais, com seu pai terrestre, que era tudo idólatra, ele estava no campo, andando ali perto de umas montanhas, no deserto, pastoreando algumas ovelhas, e o Criador falou com ele. Ele ouviu a voz do Pai Celestial, ele ouviu a voz do Espírito. Foi isso que instigou ele, foi por isso que ele saiu da casa dos seus pais terrestres, porque ele ouviu a voz do Criador, sabia? Aí ele disse para o Pai: Pai, eu ouvi a voz dele, mas eu não o conheço, não tenho intimidade com ele, mas eu vou conhecê-lo. E ele me chamou de uma forma tão especial que eu não consigo ficar mais aqui, eu não consigo crer nessas imagens, nessas coisas, porque o pai de Abraão era idólatra e fabricante de imagens. Eu não consigo ficar olhando para essas imagens que o papai faz, que não tem vida, que não fala com ninguém, de gesto, desses produtos. Agora eu estive no campo, alguém falou comigo e eu ouvi a voz dele. E era o Criador, o grande eu sou, que falou com ele. Aí ele saiu, por isso que ele saiu da casa dos pais, porque ele ouviu a voz do seu Criador. Ele era uma ovelha. Aí o próprio pastor verdadeiro e único falou com ele. Então, essa mensagem é uma mensagem clara. Não tem como você seguir alguém, adorar alguém, venerar alguém, relacionar com alguém sem ouvir, sem ter uma comunhão de ambos os lados. Sem ter uma via de conversa, de um relacionamento, de uma direção, de um entendimento. É impossível. Nem no mundo terrestre, nem no mundo físico, nem entre os seres humanos, com quem você não ouve a voz, não tem via de conversa, não tem relacionamento, não tem conversa, você não conhece. Agora, imagina no mundo espiritual com o próprio Criador. Por isso que ele fala: as minhas ovelhas ouvem minha voz. Então todas as ovelhas do Pai Celestial ouvem a voz dele. Todas as almas que foram libertas. Todas, porque ele disse, e está claro, eu vim para libertar os cativos. Por quê? Porque as almas dos seres humanos, que é onde fica toda a característica do ser humano, toda a essência, o ser humano é a alma. Ela está presa, que é a parte psicológica. Ou seja, ela está escrava do fisiológico, do corpo humano. O próprio Criador sentenciou pela rebeldia e desobediência no início. Então, quando ele vem, liberta essa alma, ou seja, vivifica o ser humano, toda a característica do ser humano. Por isso que ele diz, para um certo homem uma vez, tem que nascer de novo, nascer de alto. Ou seja, tem que ser vivificado a alma, libertado. Então essa alma que ele liberta, essa alma que ele vivifica, que o Espírito dele liberta, ela passa a ouvir a voz do seu Criador, do seu Pai Celestial. Senão não tem como você andar com ele. Se você vê o profeta Samuel, se você vê o profeta Irmeiá, que muitos conhecem como Jeremias, todos eles ouviram a voz do Pai Celestial, ainda quando era criança. E tinha os seus chamados. O pai falou com ele. E ele seguia, orientava, seguiu a vida, ouvindo a voz do Pai Celestial. O profeta Samuel conversava com o Criador direto. O profeta Eliá, que muitos conhecem como Elias, ouvia a voz do Pai Celestial. Todos os filhos, todos os vasos. Então, é uma mensagem que para as almas acordarem, para as almas despertarem. Porque se você não ouvir a voz do Pai Celestial, se você não saber, não compreender quando ele está falando com você, você vai seguir tudo aquilo que te orientarem. Você vai ser que nem uma palha no chão. Você viu o que acontece quando uma palha está no chão? O vento joga para lá, vem para cá, ela é empurrada para
vários locais. Daqui a pouco passa alguém, pisa, chuta, e quando não, alguém chega, pega aquela palha e taca fogo, queima. Então ela fica assim, ao léu. Por quê? Ela não ouve a voz do seu Criador. Então alguém fala, vamos fazer isso, a pessoa fala, vamos lá, vamos participar daquela situação, participa, vamos fazer aquilo, e vai. A pessoa não tem uma comunhão direta com o seu Criador. E essa via é necessária. Quando ele fala para Naquidimão, que muitos conhecem como Nicodemos, porque nas escrituras eles alteraram tudo, os nomes, locais, alteraram muitas coisas. Mas o pai disse que, se possível fosse, o inimigo enganaria os escolhidos. Por quê? Porque há uma promessa para os escolhidos, as ovelhas dele, que o próprio pai manifestará nas suas ovelhas, vai libertar as suas ovelhas e vai falar com elas. Por que o pai está compartilhando essa mensagem? Para você vigiar, porque às vezes o Espírito começa a falar com você, o próprio pai, que é o Criador, o verdadeiro pastor, e você ignora. Você ouve a voz de todos os espíritos no mundo, de todos os espíritos em teu redor, ao seu redor, mas não ouve a voz do Espírito Santo, do Pai que quer falar com você. Por isso que ele falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço, elas me seguem, elas não perecerão, e ninguém arranca das minhas mãos, e ainda eu vou levá-las à vida eterna. A riqueza é muito grande. Eu sei que, se alguém quiser ler, essa mensagem está em Yohanan, que muitos conhecem como João, né? João capítulo 10, versículo 27. Se você ler lá, 27, 28, 29, ele fala sobre isso, o Espírito. Então a mensagem é que você tem que entender. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou sofrendo. Por quê? Porque você procura o Criador nos seres humanos, você nunca vai encontrar. Às vezes você pode ouvir o Criador usar a boca de um ser humano, como um vaso dele, mas você vai ter que conhecê-lo. No caminho, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, no caminho dele, não tem ninguém que possa conduzir você no caminho dele, a não ser o próprio Espírito dele. É o próprio Criador. Esse é o problema. As pessoas acham que porque eu tenho amizade com fulano, eu frequento no local, eu participo disso, participo daquilo, tem comunhão com o Criador. Jamais. Não existe mediador, não existe sacerdote, não existe representante entre o Criador e os seres humanos na Terra. Não existe. A única coisa que existe é quando o pai separa um vaso, ou separa vasos, que ele unge, como ele separou no passado, como é conhecido como profeta, muitos vasos. Temos vários exemplos, né? Poderiam pegar Abraão, poderiam pegar Moshe, é para orientar, para mostrar o caminho das ovelhas, para chegar no verdadeiro pastor. Moshe foi no Egito e foi falar para o povo que o povo ia ser liberto da escravidão, mas para relacionar com seu Criador, para ter comunhão com seu Criador. E hoje, no reino do Espírito, não existe mediador. Não existe você ir no local depender de alguém, um sacerdote. Você pode encontrar um vaso dele espiritual, que é um privilégio e é difícil encontrá-lo nessa geração, mas quando você encontrar o Espírito ali naquele vaso que ungiu, separou, ele vai orientar você pelo poder do próprio Espírito, o próprio Criador, sobre o caminho dele, do verdadeiro pastor, que é na vertical, jamais na horizontal, é na vertical. Ele vai mostrar o caminho para você, ele vai te dar orientação, onde você vai iniciar um relacionamento, uma comunhão, e o Espírito vai começar a orientar você. Porque o único mediador é o Espírito. A única via é o Espírito do Santo. É ele que nos orienta, é ele que nos dá a direção. É ele, na verdade, o próprio Messias disse, não vos deixarei órfãos. Mas o Pai prometeu que daria o Espírito dele, ou seja, como guia. O que é um guia? Como consolador, como conselheiro. Está escrito nas Boas Novas, uma mensagem dentro do livro de Yohanan. O conselheiro, o guia, ele vai orientá-los. O próprio Messias falou para os seus apóstolos, quando o Messias subiu, ressuscitou, eles estavam preocupados, o que vamos fazer das nossas vidas? O próprio Messias, o Rabi, disse, olha, vocês não saiam de Jerusalém até que de cima vocês sejam revestidos, e vocês serão minha testemunha. E disse para eles não saírem, não dispersarem, ficarem juntos, aguardando a promessa do Pai.
Aí eles obedeceram, ficaram quietinhos, eles estavam reunidos, como já falei em outras mensagens, ali havia uma profecia, o Espírito, o Messias orientou eles, não saiam de Jerusalém. Eles estavam reunidos numa festa, e ali o próprio Espírito, o conselheiro, veio até cada um deles, repousou sobre eles, libertou as almas deles, que eles eram vasos separados e preparados para isso, e ali onde começou as boas novas na terra. Deu cada lábios, cada língua, idiomas, porque ali tinha várias nacionalidades, várias pessoas de várias nações, e para começar as boas novas, as almas teriam que entender. Como tinha várias almas reunidas ali, aí o próprio Espírito capacitou eles com idiomas, tem nada de língua estranha, língua dos anjos, idiomas. Aí começou as boas novas, como eu já falei em outros vídeos. Então ali o Pai trouxe o Espírito neles, capacitou eles, né, revestiu eles do poder, da autoridade, para ter a ligação entre o reino dos céus e o reino e eles na terra, que é o reino do Espírito, e começou as boas novas. Por isso que o Pai capacitou cada alma com idiomas diferentes. E aí começou as boas novas sobre a terra. Então a mensagem de hoje que o Pai compartilhou comigo, eu estou compartilhando com as almas, é que as ovelhas dele ouvem a voz dele. Aí alguém pode falar, mas eu não estou ouvindo a voz, eu sinto que eu sou uma ovelha, eu sinto que eu sou um filho, uma filha, mas eu não ouço a voz dele, porque você nunca prestou atenção. Você presta atenção nas vozes dos humanos, dos espíritos ao seu redor. Agora, entra no teu quarto, fecha a tua porta, começa a relacionar, começa a conversar com ele, busca ele, clama a ele. Ele vai começar a falar com você. Fala com ele, pergunta se quem você crê, quem você serve, os nomes que você fala é verdadeiro, é falso. Abre a sua vida na presença dele, mas dentro de quatro paredes. Não é no meio dos outros, no meio da multidão. Aí não, aí você cai nas arapucas do inimigo, eles vão falar só aquilo que você quer ouvir. Eles vão falar aquilo que vai agradar a sua carne. Então, a mensagem é simples. As ovelhas do Pai Celestial ouvem a voz dele. E não tem como eu caminhar com meu Pai Celestial, meu Criador, se eu não ouvir ele falar comigo. Como é que eu vou seguir alguém que eu não vejo, eu não vejo fisicamente, não estou vendo ele fisicamente? Como é que eu vou andar no reino dele se eu não estiver ouvindo a voz dele? Se ele não estiver me orientando, me guiando, me conduzindo, me aconselhando, me abençoando, me protegendo? É impossível. Com certeza todos vão abandoná-lo, não vai andar no caminho dele. Porque não tem relacionamento, não tem comunhão, não tem entendimento. E assim entre os humanos também. Assim também entre os humanos. Imagina o Criador. Então, se você está ouvindo essa mensagem hoje, começa a perguntar, a buscar, né? Porque ele falou, clama a mim, que eu responderei-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então clama na presença dele, eu tenho certeza, porque ele disse que ia buscar suas ovelhas que estavam esparramadas sobre a terra e colocar num aprisco só, onde há um único pastor das ovelhas, que é o Messias e Yeshua. E é espiritual. Essa congregação, essa Jerusalém, não é terrestre, não é física, é espiritual. É uma família espiritual, onde há um único pastor das ovelhas, que é o próprio Rabi, o próprio Messias. E o Espírito dele, o Santo, o Espírito dele é que nos orienta, que nos guia, que nos capacita, que nos vivifica, que conduz as nossas vidas no verdadeiro e único caminho. Essa é a mensagem que eu trago nesse momento, de uma forma especial, e que chegue aos ouvidos e às almas, às ovelhas, que ele vai falar, o único pastor delas. Um grande abraço e até a próxima.